Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar a atualização de 3 suculentinhas que estão lindando aqui no cantinho. Vamos fazer o replante de outra e também vou mostrar uma que ressurgiu depois do frio do inverno. Ela tá linda, 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 gente. E se você gostar do tema desse vídeo, não esquece, se inscreve e também deixa seu like. Vamos lá para o replante e também sem esquecer dos nossos mascotes. A suculentinha é essa daqui, ó. Provavelmente é uma agavoides. Eu amo as agavoides, tenho bastante já experiência com as agavoides. Claro que não significa que eu não vá perder, talvez futuramente, alguma agavoide, né? Sempre algum BO acontece com as nossas plantinhas, né? Então tem aquelas mesmo que são guerreiras, que não dão problema nenhum, mas volta e meia sempre acontece alguma coisa, principalmente em climas de cidades que não são nada propícios para o cultivo de cactos e suculentas como é o daqui. Aí provavelmente, olha, essa daqui tem tudo para ser uma agavoides. Ela tá com as pontinhas vermelhinhas e foi isso que me chamou a atenção lá no mercado. Aí eu tiro esse substrato aqui. Aí depois eu vou dar a atualização de 3 plantinhas bem fofinhas para vocês. Uma dica para você não machucar muitas raízes é você pegar um palito de churrasco ou alguma coisa assim, ó, que seja pontuda, para ir limpando a terra. Pode também fazer a poda, né, para daí ela emitir novas raízes, mas nem sempre eu faço isso. Na maioria das vezes eu limpo assim, ó, bem o substrato que veio e replanto no meu. Aí, às vezes me perguntam se quando compra a plantinha é obrigatório tá tirando ela do substrato. Vai da tua observação. Olha só, gente, aqui, ó, esse substrato aqui, eu acho que é Carolina Soil com fibra de coco. Isso aqui mantém muita umidade aqui para o meu clima, então não é legal eu deixar a plantinha ali. Então eu sempre tô replantando. Já tem vídeos antigos que eu mostrei plantinhas assim que veio em vasos maiores do que o que veio nesse daqui, que esse daqui é super pequenininho, né? Esse aqui é um mini. Então eu já mostrei, e aí eu não replantei e eu acabou melando a minha plantinha. Então, por via das dúvidas, melhor é você retirar esse substrato e fazer o seu próprio substrato aí e colocar o substrato que você tem confiança quando traz para casa. E não coloca nesse que aqui, ó, esse daqui dá para perceber que ele é bem maçudinho. Ele só não forma bolinha porque ele tá extremamente seco. Então eu aconselho a vocês, principalmente que são novos no cultivo, a estarem trocando plantinha quando vem da floricultura, né? Quando você traz para sua casa, bota no seu substrato de confiança, que eu acho que é mais garantido que você vai conseguir cultivar a sua plantinha. Aí eu gosto muito dessas latinhas aqui, até eu estava pensando em pintar a latinha de spray, mas aí eu fiquei olhando, nossa, chega a ser assim uma injúria pintar uma latinha dessa, né? Meu Deus, ela é muito linda. Então eu não vou pintar, eu vou escolher outras para estar pintando quando não tiver uma embalagem tão bonita assim, porque eu acho muito fofo essas decorações que eles fazem. Muito fofinho e com a minha provável agavoide. Aqui eu fiz o que vocês me deram dica aqui no canal, e de tirar a aresta. Esse daqui, ó, eu virei para dentro. Esse daqui eu tirei numa coisa ali que o meu marido tem, que é uma pedra de amolar, e aí liga e amola faca, amola lâminas. Então eu peguei e fui esfregando aquilo ali na pedra, que é uma pedra bem grande assim, ligada no motor, e aí ela foi gastando até sair. Ficou legal,
ficou bem certinho, só que eu acho assim, tomara que isso aqui não vá cortar, né? Mas eu acho que não, e ficou bem aparadinho. Então eu vou testar, já até furei, futuramente eu vou colocar uma plantinha aqui, vou plantar. Também é uma latinha bem legal, eu tenho uma coleção enorme dessas latinhas. Acho muito fofinho. E então ficou assim o replante. E assim, as agavoides são fáceis de cultivar. Ela vai hoje ser regada, porque ela tem umas raizinhas ali, né? Vou regar. E agora eu vou dar a atualização para vocês das 3 plantinhas que estão lindas, lindas, lindas. E tem uma até que ficou perfeita depois do replante, recebeu muito bem o replante, o substrato novo. E outra assim que depois do inverno, gente, ela ficou maravilhosa. Deixa eu tirar o celular daqui, aí eu vou mostrando para vocês algumas florações que tem por aqui. Deixa eu mostrar essa daqui, ó, que hoje que abriu. Olha aqui que linda. Essa daqui é da minha Beatrice. Olha que linda essa planta. Magnífica, né? E essa floraçãozinha aqui tá muito fofa. Desde que veio pra cá, se mostrou uma planta bem fácil de cultivo. Ela tá num vasinho assim pequeno. As folhas estão chegando já quase ultrapassando a borda do vaso. Talvez futuramente eu retire ela daqui para eu fazer mudinhas, porque essa é a única aqui no cantinho. E é uma plantinha fácil de cultivo. Mas claro, essa eu não cultivei ao ar livre, tá? Não é uma plantinha que eu cultivo ao ar livre, ao sol e chuva. Deixa eu mostrar esse arranjinho aqui, ó, na minha primeira latinha. Não ficou muito legal a latinha, mas as plantinhas eu acho que estão se dando bem por enquanto. Aqui eu tenho umas plantinhas que logo eu tenho que separar. Olha aqui, ó. Aqui vai, na verdade, uma só no espaço. Aqui, ó, eu fiz a poda da mínima alemã e já tá dando brotinho. Aí, deixa eu mostrar os meninos aqui. Oi, meninos. Tudo bem? Tudo bem com você? Quando aparece o focinho do like é pra fazer o quê? Se inscrever e deixar seu like, né? E a primeira plantinha que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, ó. O Orange. Muito, muito fofinho esse sedum aqui. Olha só o centro dele como tá lindo. Tem se mostrado uma plantinha fácil de cultivo. E muito, muito bonitinha. Dá mudinhas embaixo, ó. E assim, não tenho muito o que falar desse menino lindo aqui. Ele tá aqui, ó, com outras mudinhas. Até hoje eu vou tirar essa ranaicada daqui para as mudinhas terem luz, porque elas estão assim num verdinho muito, muito claro aqui, ó. E elas ainda estão limpinhas. E plantinhas que ficam assim escondidinhas acaba dando cochonilha, então tem que ficar de olho, deixar todas tomarem luz de maneira igual. Aqui até, ó, já tem uma cochonilhazinha na ranaicada. Deixa eu tirar essa danadinha aqui. Todas elas são plantinhas fáceis de cultivo. Aqui eu tenho uma mina que tá assim linda, linda, linda. E ela se desenvolveu muito, muito bem. Essa daqui, se eu não me engano, é uma paniculata, se eu não me engano. Aí então tem que secar esse substrato aqui, porque tá bem úmido. E aí vamos para a próxima plantinha. E aqui as minhas Angel, também fiz o replante. Olha só que lindas que elas estão. Elas estavam com cochonilha, estavam com bastante caule, apesar de que ela é de comportamento de fazer arvoreta. E ela já brotou, já enraizou, tá tomando bastante banho de chuva e tá assim se mostrando uma planta bem de boa.
Apesar de que quando passa muito tempo sem sol, começa a aparecer muita cochonilha. E aí junto com a cochonilha aparecem os fungos. Olha só que lindo que tá esse vasinho. Fofo, 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 né? Então essa é a segunda plantinha que eu quero mostrar para vocês, dando atualização. E não é difícil de cultivo não. Porém, ela não fica sendo cultivada ao ar livre, ela fica sendo cultivada aqui sob o beiral da minha casa. O beiral da minha casa pega exatamente até aqui na calçada, então ela tem uma certa proteção da chuva. Aí quando eu vejo que está muito seco, eu tiro e coloco vários vasos aqui, ó, na brita, para elas serem regadas pela natureza, que não tem coisa melhor, né? Deixa eu mostrar uma plantinha aqui, ó, que eu nem ia dar atualização, não ia mostrar, mas como tá perto aqui, tá muito fofo. Até eu tenho o caule dela lá, que futuramente, logo nos próximos vídeos, a gente vai estar tirando as mudinhas e fazendo uma jardinagem, que é da Fantastic. Esse daqui era um pedaço de floração, era um caule que deu da planta mãe lá, da única. E aqui, ó, não sei se é muda, olha só, não sei se é muda ou se é flor, ou se são as duas coisas juntas. Olha aqui, ó, tem essa daqui que parece ser uma mudinha, ela tanto que tá quase toda albina, tá com pouquinha coisinha verde aqui, ó, de clorofila. E aqui, ó, parece ser uns botões florais. Aí eu vou deixar crescer para ver se ela vai desenvolver mudinha. Já imaginou uma mudinha dessa toda albina? Que coisa mais linda! Ela já tá linda assim, né? Mas tomara que ela cresça. Muito fofa. E ela fica assim, ó, quando toma sol, ela fica toda rosada. Aqui também parece que vai dar uma mudinha. Deixa eu ver se... Ai, não dá para eu focar direitinho. Vamos ver aqui se dá. Tá difícil, gente. Mas eu dou atualização, eu mostro para vocês o que vai acontecer com esse caule aí. Aí me pediram para eu mostrar uma jardineira que tinha várias suculentinhas. Então, eu acho que a jardineira era essa daqui, ó. Aqui eu tenho o Sedum Golden Glow, o It Platense, tenho o bronze aqui, ó, que tá um pouquinho sem cor, tenho o Aloe Juvena, tenho aqui atrás Milky Way, que aqui no meu jardim, assim, olha, tá cheio de Milky Way. Olha, eu não sabia que a Milky Way, ela dava tanta muda. Olha só, é uma planta assim de você cultivar de olhos fechados. Aqui eu tenho mudinhas da Euphorbia, Euphorbia variegata, eu esqueci o nome dela todinha, mas ela é uma Euphorbia. Mais Milky Way, Sedum Golden Glow, é uma plantinha assim que todas elas aqui, ó, elas são fáceis de cultivar, menos o It Platense, que eu pensava que era a caulis. Aqui, ó, onde tá esse buraco aqui, ó, eu perdi várias It Platense, tinha muito mais, estava bem cheio. A It é essa daqui, ó, que tá dando flor. Ela simplesmente começava a despetalar todinha, como essa mudinha aqui, ó, estão vendo? Deixa eu tirar o caulezinho aqui, ó. Aí deixa as folhinhas lá, vai que brotem, né? Aí ela ficava assim, ó, ficava só o caule e caía todas as folhas. Agora o porquê eu não sei. Aconteceu com várias. E aqui nesse buraco ali, ó, eu tinha várias dessa menina. E a jardineira tava tão linda, só que assim, tá faltando sol, então as plantinhas ficam bem sentidas mesmo. Aí, deixa eu ver que eu mostro mais para vocês, antes da terceira plantinha. Aqui, ó, já posso até dizer que as Curls, elas estão recuperadas, elas estão firmes no substrato, tá bem durinha.
eu fiz tratamento com, se eu não me engano, foi com sulfato de cobre, mas aí com o sulfato de cobre, como elas estavam muito sentidas, muito cheias de fungo, eu recorri ao forte fungicida. Aí eu acho que eu fiz só 2 aplicações e já foi o suficiente. E também coloquei elas aqui, que é um lugar bem prático, que bate bastante sol e prático para eu colocar elas na chuva, para elas tomarem banho de chuva. E elas gostam bastante, ficam assim, elas assim dão uma revigorada, elas brotam assim maravilhosamente. Aqui eu tenho outra também, que tá bem firme, ó, tá bem durinha. Também teve o tratamento com fungicida. E aí agora eu vou começar a entrar com o sulfato de cobre, só mesmo para prevenir. Eu vou tentar cultivar essas duas aqui na frente de casa, mesmo no verão forte. Vamos ver o que vai dar, se não vai queimar, né? Porque é difícil quando fica muito tempo chovendo e de repente quando vem o sol ele está vindo muito forte e aí pode causar queimadura nas plantinhas que não estão acostumadas ao sol. Essa daqui é outra também, ó, que recebeu tratamento com fungicida. Olha só, aqui o centro já está vindo todo novo, mas essas folhas aqui, ó, continuam sempre cheias de cicatriz. Aí eu deixo assim, não fique olhando muito a planta, deixa assim do jeito que ela tá, que daí futuramente ela vai crescendo o centro e essas outras folhas aqui que estão cheias de cicatrizes, elas vão sendo descartadas com o tempo e com o crescimento da plantinha. Vou mostrar para vocês a terceira plantinha, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com as mudinhas que não tomam sol. Olha só, essa daqui eu já tinha mostrado para vocês que ela tinha dado oídio. Essa daqui é a momoca, ela estava assim muito grudadinha em outras plantinhas em outras plantinhas ali na casinha das suculentas. Aí eu tirei ela de lá, trouxe para cá para as mudas tomarem sol e também passou por um tratamento com fungicida. Olha só o dengoso bagunceiro. Então futuramente eu vou fazer a poda dessas meninas aqui, porque aparentemente elas agora já estão bem, ó. Aí eu vou separar a planta mãe aqui, ó, e vou replantar as pequenas em outros vasos e cultivar ao ar livre, que ela tá se dando muito bem aqui nesse lugarzinho. Porém, tem que tomar cuidado quando a gente gruda vaso demais, a gente deixa assim vaso um muito perto do outro, aí as plantas vão ficando tudo assim grudadinhas. Não, Max, tu é louco, vem pra cá. Caramba, tu ia derrubar o meu penharru, hein, cara? Tu ia derrubar. Então mantenha uma certa distância de vaso para vaso, não deixe eles muito grudados um no outro, para que haja bastante não tem como, né? Para que haja circulação de ar entre os vasos e não encoste demais em plantinha que está afetada por fungo, que tem alguma praga, que tem alguma cochonilha. Tá bem bonitinho até aqui, né, gente? Olha só. Por enquanto tá tudo normal aqui. Se acontecer alguma coisa, eu posto o vídeo aí mostrando para vocês. Deixa eu mostrar o focinho aqui do pequenininho. Ó, olha o ciúme, olha o ciúme. E aqui é a plantinha que ressuscitou depois do inverno. Olha só que belezura que tá esse vaso. Essa daqui é a Trandescantia silamontana. É uma planta assim magnífica. Logo ela vai dar umas florzinhas lilazes, fofa, fácil de cultivo. Porém eu não gostava muito dela, gente, não gostava. Mas aí ela começou sempre a reviver na primavera e aí eu comecei a gostar dela, porque eu não gosto muito de planta que some no inverno. E aqui, ó, gente, tá vendo esses galinhos aqui, ó, foram todas plantinhas que morreram.
Porém, agora na primavera, verão, ela ressurge e fica bem bonitona. Aí, no inverno, ela vai morrer tudo de novo. Nossa, mas ficou bem pouquinhos caules. Ficou assim, no inverno, tipo uns caulezinhos assim, ó. Bem pequenininhos, quase morrendo. Aí eu continuei regando até eu tirei esses galinhos secos, porque aqui, ó, tem várias sementinhas. E aí, volta e meia, cai essas sementes na brita e nasce na brita. Ela é muito, muito generosa, essa plantinha. Só que tem essa coisa que eu não gosto muito de desaparecer no inverno. E é linda, olha só, ela é toda peludinha. Aí, para fazer muda é só quebrar aqui, ó. Quebrar o caulezinho e replantar. Linda, né? Deixa eu mostrar para vocês essa daqui. Eu acho que já mostrei para vocês. Coloquei ela aqui para tomar um banho de chuva. O substrato tá bem seco. Eu vou tirar algumas mudinhas para fazer um arranjo. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um replante bem legal. Ela é bem fofinha. Essa daqui é a Calísia. Muito fofinha. Olha só as minhas mudinhas de gila. Elas estão estioladinhas, estão bem abertas pela falta de sol. Mas isso é uma coisa que a gente não manda, né? Ai, eu vi esse cactinho aqui aberto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Vive atrás de mim, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só aqui, ó. O caulezinho já dando muda. Aqui tá dando um verdinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a maioria dessas plantinhas aqui, ó, dessas hastes, acabou não dando nada, ó. Essa daqui talvez venha a dar. Essa daqui secou. Essa daqui secou também. Essa daqui não deu em nada. Deixa eu mostrar o cactinho aqui, que tá com uma floração muito, muito linda. Essa daqui, ó. Olha que lindo. E é com ele que eu vou finalizar. Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do replante na latinha. Eu acho até que qualquer dia eu vou separar todas as latinhas de refrigerante e vou fazer um tour mostrando as latinhas, que tenho várias aqui que, olha, chega até a ser um pecado pintar aquelas latinhas, porque elas são lindas do jeito que elas são mesmo. Então, vou finalizar aqui. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!